Ok, maravilha. Então, como recapitulando, né, o alvo da nossa lição, nós temos e falando sobre Jeremias, que o alvo da nossa lição, saber sentir, como é de praxe, e agir. Entender o ministério multidimensional de Jeremias, que ele havia nascido numa região onde vários sacerdotes ali estavam, mas Deus o chama também para o ministério profético, um ministério de aproximadamente 40 anos. E sentir também é importante, compadecer-se do estado pecaminoso em que se encontra o nosso país. Jeremias, ele viveu a profecia, como Ezequiel também viveu a profecia. O Senhor nosso Deus, alguns profetas, inclusive, eles, através de ilustrações, como o Senhor falou para Jeremias, uma certa feita, para pegar um cinto de linho, não é? E levar a um determinado lugar, nas proximidades do rio Eufrates, justamente para mostrar que o que estava levando o reino de Judá para o declínio, para a destruição, a própria cidade de Jerusalém, era justamente a soberba. E aí sentir... Volta aí só um pouquinho, pastor, por favor. Amém, glória a Deus. Então é importante, né, sentir, compadecer-se do estado pecaminoso em que obrigado, pastor Diogo, se encontra o nosso país. Fazendo uma comparação, uma analogia, assim como Jeremias, ele sentiu a queda de Jerusalém, ele vivenciou, da mesma forma o nosso país também, a gente percebe, tanto no Brasil, mais especificamente no Brasil, como no mundo, as calamidades que acontecem. E toda vez que acontece uma calamidade, é preciso refletir. Por exemplo, eu tenho plena certeza, à luz dos estudos no Apocalipse, que esta pandemia, não é? Na verdade, essa pandemia que se espalhou pelo mundo, não chega a ser nem o princípio das dores, de maneira específica, como está em Apocalipse, a partir do capítulo 6. Porém, já está sinalizando algo. E a gente se compadece, sim, como Jeremias se compadeceu. Contudo, ele tinha uma visão, uma cosmovisão das coisas, sabia que aquilo era por causa do estado pecaminoso em que se encontrava o reino de Judá. E agir também, há uma necessidade, orar e evangelizar de maneira contextualizada. Vivemos numa época, pastor Diogo, pastor Lucas, em que está acontecendo um despertamento, tanto no Brasil, como na outra América, como na Europa, as pessoas procurando livros devocionais, procurando a Bíblia, procurando estudar o Apocalipse para fazer uma inter-relação com o que está acontecendo no mundo. Então, prosseguindo, por gentileza, glória a Deus. Glória a Deus. E aí a nossa introdução diz: já ouviu um sermão em que o pregador se identificou como você? Jeremias é um desses pregadores. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, lá em Mileto, num porto, perante os líderes da igreja em Éfeso, que ele ministrou, ele presta conta do seu ministério por cerca de 3 anos em Éfeso, e ele diz que ministrou com lágrimas. Então, Paulo, ele ministrava, não é, em seu ministério, e sentindo, como ele sentiu quando estava havendo alguns problemas na igreja em Corinto, como Paulo sentiu, na nossa lição fala até de apresenta um quadro comparativo lá na frente sobre Jeremias e Moisés. Mas eu estou comentando sobre Paulo porque ele também ministrava com lágrimas. Tem um pregador, se não me falha em memória, era Whitefield, que também tinha essa característica, não é, de ministrar, e ele próprio orava: Senhor, dai-me almas, ou retira a minha. Não é? John Knox disse: dai-me a Escócia, senão eu morro. John Wesley também, junto com seus amigos na Universidade de Oxford, né, eles se reuniam clamando, buscando. Então, eles se identificavam com a situação. E diz os historiadores, na área da história da igreja, que por causa daquele movimento, daqueles jovens,
e o Whitefield também era amigo do próprio John Wesley, mas na Inglaterra houve um livramento de uma guerra civil, a semelhança do que aconteceu, digo, né? Não podemos dizer semelhança porque não aconteceu lá na França. Então, não se contentava em apenas anunciar a sua mensagem de Jeremias, mas ele vivia, a gente vê isso através das lamentações do próprio livro a seguir. Deixou que a própria vida ilustrasse a mensagem pregada. Ele próprio tem um momento que é a identificação, pastor Diogo, na lição dele com o próprio Senhor Jesus, porque em cada lição a gente pode observar também o aspecto cristológico da lição. Contudo, há um detalhe que nós vamos ver na lição, que ele só não foi condenado, né? Ele só não foi condenado, mas ele praticamente viveu a profecia e também no que tange a própria pessoa do Senhor Jesus. Porque lá o autor da carta aos Hebreus diz que Moisés, quando renunciou toda a glória egípcia e foi cumprir o chamado de Deus, como Jeremias também cumpriu no deserto, ele estava ali se identificando com as humilhações, o vitupério de Cristo. Que coisa linda, não é? Na 1 de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11, está escrito que os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo que estava neles. Quando Davi, no Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Quem citou esta expressão do Salmo messiânico foi o Senhor Jesus na cruz. Então, eles viviam, eles também ficavam querendo entender tanto os sofrimentos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, como também a glória, que certamente, após a humilhação do Senhor Jesus, ele seria exaltado. Deixou que a própria vida ilustrasse a mensagem pregada e orava e chorava pelo povo de Judá. O rei do sul, não é? Orava e chorava, especialmente porque sabia quais seriam as consequências da desobediência ao Senhor. Prosseguindo, pastor, por gentileza. E aí a visão panorâmica do livro. Informações básicas nós temos, né, em relação ao livro, a própria data, 627 a 585 a.C., 586 a 585. A carta, o complemento, né, que são as lamentações de Jeremias. Um detalhe interessante é que ele era colega, né, amigo, né, quer dizer, na verdade, Josias era um rei piedoso, em que até o reinado de Josias estava sem perseguição, né? Mas com a morte de Josias, aí começa a se cumprir de forma bem mais contundente, que está em Jeremias capítulo 1, por exemplo. Eu vou vou ler com os irmãos, mas já vamos, quem está acompanhando, né, na nossa escola bíblica dominical aqui da Plenunção, no capítulo 1, o Senhor, ele, na própria chamada que nós veremos na própria lição, mas vamos ler já, eu vou ler o versículo 19, versículo 18 e 19 já, na visão panorâmica do livro, mas já vou adiantar um pouquinho aqui. Porque eis que te ponho, Jeremias capítulo 1, versículo 18, por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, cidade forte, coluna de ferro e muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias, ele é escolhido, né, por Deus. Deus havia muito tempo que não se levantava um profeta, e Deus levantou Jeremias. E o Senhor diz, antes que tu se formasse, te conheci, na madre da tua mãe te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E o Senhor diz para ele, o que é que tu estás vendo? Uma das visões iniciais do ministério dele. Veja uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo. Esta palavra amendoeira está ligado ao próprio verbo vigiar. Então o Senhor está dizendo, Jeremias, eu estarei vigiando.
as minhas palavras não cairão por terra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vamos ver em toda a trajetória, são 52 capítulos. O livro de Isaías tem 66, que é até a Bíblia em miniatura, Isaías, porque Isaías, a primeira parte do livro de Isaías, vai até o 39º. Alguns teólogos, comentaristas bíblicos dividem até o 39º. Do 39º ao 66º é a segunda parte. Então, Isaías é a Bíblia em miniatura, né? Porque nós temos na nossa Bíblia 66 livros, e o livro de Isaías tem 66 capítulos. Porém, Jeremias, não obstante, possuir apenas 52 capítulos, é mais volumoso, pastor Diogo. Interessante. O conteúdo de Jeremias é muito mais abrangente. A gente também pode observar que Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16, os sinóticos, e Lucas, que é o último sinótico, né, vem da palavra sinopse, vista geral, tem muita coisa em comum entre os 3 primeiros evangelhos. Lucas tem 24 capítulos, 24. Mateus tem 28, mas Lucas é considerado o evangelho que tem mais conteúdo. Da mesma forma, Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem 52, mas Jeremias tem mais conteúdo no aspecto profético. Então, é o local de Jerusalém, ao chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. Ao arrependimento. Amém, Cadu? Bênção pura. Cadu é o nosso secretário. Jeremias tinha um secretário chamado Baruque. E o Cadu, Carlos Eduardo, né? O Jeremias, ele era o escriba, aquele que Jeremias precisou ditar, porque, na verdade, Zedequias ficou, ou seja, não foi Zedequias, mas me ajuda aí, pastor Diogo, houve um lápis aqui, se foi Zedequias ou foi um outro antes de Zedequias, que mandou, foi Jeoaquim, se não me falha a memória, mandou destruir. Os príncipes levaram lá a mensagem que Deus havia dado a Jeremias, e então foram vários reis, né? Josias foi o piedoso, e depois vieram o Joaquim, que tinha outro nome, foi lá para a Babilônia, e então Zedequias é o último que completamente viu o cumprimento da palavra. Passou também um sacerdote que o Senhor usou Jeremias dizendo, inclusive ele feriu Jeremias, e o Senhor usou Jeremias dizendo que ele iria morrer no cativeiro babilônico. Glória a Deus. Então o alvo, chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. E o versículo-chave, Jeremias capítulo 1, versículo 18, que a gente, inclusive, eu li agora, porque esse que te ponho hoje por cidade forte. Interessante, pastor Diogo, que peleja, que tribulação. Ficou preso no átrio, né, num espaço preso ali. Depois foi já lançado num calabouço, que era um lugar úmido. Normalmente nos castelos tinha aquele calabouço. Mas uma coisa eu estava hoje fazendo a leitura, que Deus não permitiu que tivesse água ali naquele calabouço, né? Tinha lama, mas sempre tem aquele etíope, né, Abimeleque, né? Aquele etíope que foi um instrumento para interceder por Jeremias. E aí o versículo-chave, Lamentações 3,30 também, está ligado na questão das lamentações, e as palavras-chave, oposição. Então, oposição está em Jeremias. A gente vê uma grande oposição. E o lamento dele, não é, que está no livro de Lamentações. É até uma parte poética, não é? Jeremias. E eu, inclusive, destaquei nos meus apontamentos aqui alguns versículos que nós vamos ler, de acordo com o tempo, na questão relacionada com as lamentações de Jeremias. E eu coloquei até uma frase aqui, a esperança em meio ao caos. Vemos uma época também de uma grande epidemia no mundo, um caos, mas alguém já disse que a fé, ela acredita, a esperança antecipa e a paciência espera. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A fé acredita, a esperança antecipa e a paciência espera.
E aí vamos prosseguir. Glória a Deus. A visão panorâmica do livro, esboço do livro de Jeremias, o chamado de Jeremias, não é? O Senhor mesmo, ele, na verdade, Deus acha Jeremias, né? Deus acha Jeremias de forma extraordinária. E aí o Senhor já o havia separado, né? O santificado desde o ventre. Era muito jovem, e assim como Moisés tinha 80 anos, né? Mas também, de uma certa forma, retrocedeu, mas eu até observei aqui numa anotação aqui, que nenhuma parte das Escrituras Sagradas é tão elevada e lírica quanto a que podemos encontrar na poesia de Jeremias. Portanto, denominá-lo de profeta chorão ou solitário, né, como o fazem alguns comentaristas e teólogos, é um ato, vamos assim dizer, no mínimo, de reducionismo preconceituoso. Ainda que, a exemplo de Jonas, tenha sido inicialmente, né, um profeta relutante, Jeremias 1, versículo 6, mas aceitou a convocação e a missão de Yahvé, e por mais de 40 anos proclamou fielmente o iminente julgamento divino contra o reino apóstata de Judá, suportando durante todo esse tempo oposição, afrontas, ameaças, espancamentos, torturas e aprisionamentos. Então, ele na verdade, vamos assim dizer, quis recuar, se achava muito jovem, mas depois que ele assumiu e recebeu a promessa de Deus, não é, pastor Diogo? O Senhor disse, pelejarão contra ti, o Senhor não açucarou nada, o Senhor, ele conhece tudo que nós vamos passar, porque o nosso Deus, ele é supratemporal, ele não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço, ele é infinito. Então, nosso Deus não está limitado, para ele não há circunferência, ele está no centro de tudo, glorificado seja o nome do Senhor. Nós é que somos limitados, mas o Senhor sabia de tudo que Jeremias iria passar. No finalzinho, o Senhor diz assim, pega uma escritura, compra aí um pedaço. Em meio ao caos, Deus dá livramentos. E ele teve até opção no final, né? O Nabucodonosor já sabia, o comandante também já recebeu um recado, não faça nada com o profeta. E ele teve que optar, ou ele poderia ir para a Babilônia, mas resolveu ir para o Egito e assim por diante. Eu quero só destacar para a gente prosseguir, que esse termo etimológico do nome dele, porque Yahvé exalta, Yahvé estabelece, como está na nossa lição, mas Yahvé lança, quer no sentido de jogar como missionário e profeta ao mundo hostil. Então, de forma etimológica, Jeremias também significa Jeová lança. Aleluia! Coisa impressionante, irmãos. Eu tenho intercedido nesses últimos dias por algumas nações, através de um livro chamado Intercessão Mundial, praticamente todas as nações do mundo, e tenho intercedido pela Guatemala, né? Agora, recentemente, pela Uganda, lá na África, tem um casal de amigos nossos, que eles estavam na Turquia, agora estão em... E também estava intercedendo pela Índia, né? Até comentei ontem sobre William Carey, o pai das missões modernas, que no século XVIII ele tomou uma decisão e foi lançado. Ele disse assim, eu estou indo para a Índia, mas vocês segurem a corda. Jeremias também estava sendo lançado pelo Senhor, com mensagens contra Judá, do capítulo 2 até o versículo 25, como está aí no nosso esboço. Aí vem uma autobiografia de Jeremias também, aquilo que ele passou, e as mensagens contra nações estrangeiras. E Deus cumpriu cada uma de suas mensagens. Interessante que Daniel, no capítulo 9, por exemplo, ele entende... Daniel é o profeta do palácio, Ezequiel é o profeta lá no meio dos cativos, na Babilônia. Jeremias havia profetizado, está no próprio livro, que o reino de Judá iria para o cativeiro e ficaria lá 70 anos no cativeiro.
Interessante que houve uma oposição muito grande, já pensou um ministério de uns 40 anos, e só oposição, 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 até que alguém até intercedeu e falou, olha, mas Deus havia usado um outro profeta na época do rei X, né? Me parece que foi o próprio Miqueias, e aí Jeremias estava ali, Deus preservando, mas depois que o povo, porque ocorreram algumas deportações, e a última foi a queda total de Jerusalém, por isso que ele enviou uma carta para os cativos, né? E na carta há uma mensagem de Deus aí no conteúdo do livro, mas no final Jerusalém caiu tremendamente e ele vivenciou aquilo e depois eles passaram a ter um respeito, né? Uma consideração por Jeremias. E Daniel leu em Jeremias a respeito do cativeiro, ele foi interceder, e aí veio a revelação através de Gabriel, as 70 semanas de Daniel. Então, e aí temos um apêndice histórico, né? O livro provavelmente teve um complemento através de Baruque, né? A Jerusalém derrotada e assim por diante. Prosseguindo, visão panorâmica do livro, Jeremias é uma sentença, né? O profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Muitos falsos profetas, né? Semaías e outros mais, o próprio Passu também, e outros profetas, e Jeremias estava ali numa peleja terrível, porque era chamado de antinacionalista, e como é que a gente vai se render à Babilônia? O que a palavra de Deus nos mostra, nos livros históricos, a respeito do próprio Manassés. Manassés derramou muito sangue, né? Muito sangue. E chegou um momento em que, interessante que Deus ouviu a oração de Manassés no cativeiro que aconteceu com ele, e Deus o perdoou. Mas há um momento, na parte histórica, que o Senhor diz assim, aí já é na época bem próxima, até mesmo na questão relacionada com os outros reis que vieram e que não houve arrependimento. E o Senhor diz assim, por causa do muito sangue que Manassés havia derramado em Jerusalém, o povo iria para o cativeiro. Ou seja, Deus perdoou Manassés individualmente, mas aquela geração obstinada, no livro de Jeremias fala até de uma nova aliança, e esta nova aliança ela está relacionada com a pessoa bendita do Senhor Jesus, que Deus escreveria as leis dele, colocaria no coração, e assim por diante. A visão panorâmica do livro, esboço do livro de Lamentações, né? O assunto, a situação. Agora é a parte de Lamentações também, é um panorama, né? No capítulo 1, a situação da cidade de Jerusalém, ele viu, né? Aquele drama, aquela situação toda, é uma visão de fora, a situação. Lá, capítulo 2, a sentença de Deus por causa do pecado, de dentro, há uma sentença. E no capítulo 3, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus, de cima. A misericórdia do Senhor, elas são renovadas. Não é? A palavra de Deus, a aplicação sim, ao entendimento, mas a palavra de Deus já é renovada. São as misericórdias de Deus que se renovam, né? Constantemente. E a sujeição forçada do povo, que é uma visão geral, e no capítulo 5, a súplica pelo povo, uma visão futura. Prosseguindo, por gentileza, visão panorâmica do próprio livro de Lamentações. Nós já estamos, de maneira bem sintética, não é? A nossa lição, para a gente ter um panorama, como já está dizendo, um panorama geral. Então, eu tenho mais algumas considerações em relação a Jeremias, em conexão também com Lamentações. Eu destaquei aqui a esperança em meio ao caos. Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3. Nós estamos aqui, na sequência, é o tópico 1, o subtópico, o subtópico que é o 5, né? Lamentações em uma sentença, mas eu quero ler com vocês, já englobando os tópicos, aqui no capítulo 3, no versículo 18, Lamentações aqui, capítulo 3, versículo 18.
capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Então disse eu, já pereceu, as lamentações de Jeremias, não é? Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então, tem um momento que a Bíblia diz que o Senhor o persuadiu, não é? Mas o persuadir está ligado à questão do prevalecer, né? Deus prevaleceu. Ele próprio chega a dizer que no momento da opressão muito grande, ardia a palavra do Senhor nos seus ossos. Então ele não podia conter a presença do Senhor. E a gente observa aqui no versículo 21 também algo interessante. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Existem umas divisões aqui, no livro de Lamentações, nós estamos na escola bíblica dominical e é interessante, Salmo 119 também aparece, que é justamente o alfabeto hebraico, não é? E há uma subdivisão aqui. Lá no Salmo 119, a subdivisão são depois de 6 versículos. E aqui o Aleph, o Bet, né? O Gimel, né? Não é isso, pastor Diogo? Aqui. Eita, o Dalet, o Re, o Val, aqui o Zain, né? O Het, o Teit. E é uma bênção. Então, é uma curiosidade aqui na nossa escola bíblica dominical, tá bom? Você que está aí com a Bíblia em mãos, isso aí, na verdade, é uma transliteração, né? Ou seja, o alfabeto hebraico aqui, como se pronuncia, né? O Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, Bereshit bara Elohim, Bereshit. Tem o Beit que já começa, Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, no princípio. Ok, uma curiosidade. Mas destacando aqui o versículo 24, baseado no que coloquei, a esperança em meio ao caos. Né? Ele vendo Jerusalém sendo destruída, uma fome, um cerco terrível, não é? Até mesmo no que tange as mães comendo os filhos, uma dificuldade muito grande, o templo, na verdade, o próprio rei Zedequias, os seus olhos foram vazados, seus filhos foram mortos, ele quis escapar, mas não conseguiu. E realmente, eu estava meditando, pastor Diogo, sobre o diário do levita Abacuque. Porque Abacuque não é bem assim uma profecia de forma direta para o povo, mas é uma reflexão de Abacuque. Não é? Porque ele é um ministro de louvor. E Deus o havia revelado. E ele via também o quê? O que o próprio Jeremias estava vendo. Antes, né, o juízo iminente sobre a vida dos reis que estavam em eminência, iminente, próximo, e os reis estavam em eminência, impressionante. E ele disse, Senhor, mas Abacuque também viu no capítulo 1 a iniquidade no meio do povo, a lei frouxa. É um reflexo da nossa sociedade também brasileira. E isso também é um reflexo no que tange o posicionamento dos fiéis da igreja. Não é? E Abacuque ficou assim, observando como estava o reino de Judá. E ele diz, Senhor, tu és tão puro que não pode ver o mal. Aí o profeta Abacuque está refletindo. É como se fosse um próprio diário. No capítulo 2, ele fica na torre de vigia, né? E ele fica aguardando a palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu com Jeremias também, nos momentos de crise, nos momentos em que ele via a esperança se esvaindo, o Senhor sempre vinha. E é assim que Deus faz. Deus usa também o próprio Elimeleque, né? Ele foi um instrumento, né? Elimeleque, no hebraico, né? Ebed-Meleque, Ebed-Meleque, que é servo do rei, né? Sempre tem um servo do rei, sempre tem alguém também para interceder por nós, sempre tem o Paulo tinha o Lucas, só Lucas está comigo, todos me abandonaram,
Mas só Lucas está comigo. No capítulo 4 da carta aos Colossenses, quando Paulo está na primeira prisão domiciliar, em Roma, em Atos 28, ele escreveu a carta aos Colossenses no capítulo 4, ele diz que lá estavam Marcos, Demas, estava lá Lucas, e até o Demas estava lá. Servia como consolo. O Ebed-Meleque serviu também, o Baruque sempre ali, né? Deus sempre usando os seus servos, mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a prisão da masmorra, Jeremias foi para o calabouço. Paulo estava na prisão da masmorra. Ele diz assim, no capítulo 1 da segunda Timóteo, todos me abandonaram, todos da Ásia me abandonaram. Timóteo, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Olha, tem gente que está ao nosso lado quando está tudo bem. É ou não é, pastor Deus? Está tudo bem, tudo bem. Quando houve a rejeição de Jeremias, meu Deus, quem fosse amigo de Jeremias era antipatriota, né? No aspecto da profecia, porque o que Deus estava falando ali era que aquele povo deveria se arrepender. O patriotismo é importante, dentro da questão até do nosso país, né? O patriotismo. Na questão lá, era uma outra questão relacionada com a corrupção no meio do povo. Eu estou, ao mesmo tempo, falando, linkado, quem está na internet aí sabe bem o que é isso, né? Linkado em 3 links. Eu estou falando de Jeremias, né? Na questão relacionada com a esperança. Eu estou falando também de Abacuque, que vivenciou também o que Jeremias estava vivenciando. Deus começou a mostrar a Abacuque que iria punir Judá. E de que forma? Usando a Babilônia. A mesma Babilônia que Deus revelou, a queda da Babilônia também, a Jeremias, Deus revelou que Deus iria usar a Babilônia para disciplinar o seu povo. Da mesma forma, Deus mostrou a Abacuque. E Abacuque disse, mas esta nação, Senhor, este povo, em outras palavras, parafraseando, que não tem aliança com o Senhor, este povo pagão. Aí Deus falou assim, o meu justo viverá da fé. A primeira vez que aparece essa expressão que está em Gálatas, na carta aos Hebreus e na carta aos Romanos. Abacuque, meu justo viverá da fé. Abacuque escreve a visão. E o que é que Deus estava mostrando? Oh, aleluia! Deus estava mostrando a Abacuque que a Babilônia, que era terrível, a Babilônia que com soberba, porque na verdade Deus estava disciplinando Jerusalém através da Babilônia, porque Deus é soberano. Deus levantou Nabucodonosor como um servo em outro aspecto para disciplinar o seu povo, como Deus levantou Ciro para que o povo de Judá voltasse para Jerusalém. Então Deus é soberano, mas Deus está dizendo para Abacuque, eu vou também disciplinar. Eu vou também acabar com a soberba. Isso está lá em Daniel, no capítulo 5, quando o filho de Nabonidos, chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, porque é descendente, foi punido terrivelmente, e o império medo-persa jogou por terra a soberba da Babilônia, porque o Senhor, Ele é aquele que é soberano. Portanto, a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, que Paulo diz, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Cadê o Demas? Paulo diz, Demas amou o presente século. Às vezes, irmãos, em meio ao caos, falta esperança e alguns retrocedem. Mas em Hebreus, obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Em Hebreus 10, 38, está escrito, o meu justo viverá da fé. Oh, aleluia! E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Jeremias, você não deve recuar. Lucas, fica aí, Lucas, você é médico, fica aí. Alguém já disse, meu Deus, tem pregador às vezes faz aquelas conjecturas, né? E é até um que eu estimo bastante, mas, Jesus, disse, não, Lucas só ficou porque era médico. Meu Deus,
Deixa para lá. Ok, desigualdade de tempo. Pastor Diogo, me dá um sinalzinho depois, que a gente tem aquele sinalzinho da nossa escola dominical. E aí eu destaquei também outro versículo, que é o 26, que diz assim, Lamentações 3, 26. E a nossa sentença é a esperança em meio ao caos, né? Em meio ao caos. A esperança em meio ao caos. Versículo 26. Bom é ter esperança. Agora Jeremias, em sua lamentação, em sua súplica, mas ele está dizendo, ele começa dizendo, como também a minha esperança, já pereceu a minha força. Olha só o versículo 18. Como também a minha esperança no Senhor. Aí no versículo 21, ele é profeta de Deus, está cheio do Espírito Santo. Ele diz, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu creio que ele se lembrava do que o Senhor estava falando para ele. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E ele se lembrava também que, assim como Deus usou Isaías, falando já da glória de Jerusalém, ele fala da glória de Jerusalém celestial, mas também fala, dentro do contexto dos profetas, da restauração da Jerusalém física. Então, o próprio Ageu, a glória da última casa será maior do que a primeira, e a gente percebe que isso tem um contexto também eterno, um contexto com milênio, mas também dentro daquela perspectiva de Ageu, ali, no que tange o templo reconstruído por Zorobabel. Então, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A fé acredita, a esperança antecipa e a paciência... Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. E a paciência espera. Oh, aleluia! A paciência espera. E o último versículo, que é o 29, que eu destaquei aqui, Lamentações 3, 29, muito conhecido. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Ponha a boca no pó. E no capítulo 5, 21, está ligado à esperança. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Isso aí, o Jeremias, ele está demonstrando a sua esperança no Senhor. Então, Jeremias é o maior livro sobre rebeldia. Prosseguindo aí, por gentileza, pastor. Quem foi Jeremias? Sua vida, a gente já comentou, né, já adiantou um pouquinho. Ele foi um profeta que deu mais informações sobre si. Seu pai foi Ilquias, né, o famoso sacerdote que conduziu o povo à leitura da lei e à obediência do Senhor. Agora vamos aí numa dinâmica, né? Quem foi Jeremias? Seu ministério. Ministério multidimensional, já comentamos. Né? Um ministério, suas mensagens eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano. Né? Há uma comparação, por exemplo, a questão do cinto de linho que foi levado para uma espécie de uma caverna, representando a soberba do povo, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Né? E a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda, né? Não é isso? A soberba. Então, eu estava lendo uns textos, Isaías 57, 15, diz que o Senhor habita no alto e sublime trono e na eternidade. Sublime significa o mais alto grau de perfeição. Quem está no mais alto grau de perfeição é o nosso Deus. No capítulo 6, o profeta Isaías também, que foi lançado por Deus para profetizar, e diz alguns comentaristas que o rei ímpio, Manassés, o cerrou, ele foi martirizado, ele viu o Senhor no alto sublime trono, mais alto grau de perfeição. Mas lá em Isaías 57, 15, diz que também o Senhor habita num coração contrito. Salmo 138 diz... Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí na nossa escola bíblica dominical, em sintonia. Vocês são bem-aventurados, não é? Porque é muito importante, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. Porque a Bíblia diz que o soberbo o Senhor vê de longe, Salmo 138. Mas aquele que atenta para a palavra do Senhor
é algo extraordinário. Isaías 66 também fala sobre isto, quem atenta para a palavra do Senhor. Não é? O povo foi para o cativeiro, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, não é? Por falta de humildade. Humildade. Mas a palavra de Deus nos mostra. Exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Só ler o Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, que é o mais destacado, não é? Os expositores usam mais, para falar do quebrantamento de Davi, Salmo 51. Interessante que alguns reis mandavam matar os profetas assim, ó, Acabe e tantos outros. Contudo, Davi, quando, de maneira também, como aí fala, metáforas, o Natan chega com aquela parábola, não é? Aquelas figuras de retórica, ou aquela parábola, falando e tal. Davi é surpreendido, mas não manda matar o profeta. Davi era um homem quebrantado. Ele se humilhou diante da repreensão do Senhor. Por isso que Deus foi com Davi. Velhinho. Pelejarão contra ti, Davi. Podemos também aplicar Jeremias, capítulo 1, versículo 18. Mas não prevalecerão. Ainda velhinho ainda quis lutar com outro gigante. Sabe por quê? Porque a humildade. Ele dizia, Senhor, Salmo 62, versículo 11, uma vez Deus me falou, e 2 vezes eu ouvi isto. Quer dizer, uma vez foi o próprio Deus. Eu estou falando, Davi, você estava lá com as ovelhas. Eu te coloquei. E foi isso que o Senhor sempre falou para Davi. Então, uma vez Deus me falou, e 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Quem tira é Deus. Aleluia. Então, o vaso do oleiro é um exemplo também. E na lição fala de alguns textos que o próprio Novo Testamento fala, né? Paulo, em Romanos 9, fala que, na verdade, o vaso não tem domínio sobre ele. No aspecto, eu estava hoje meditando sobre isso, o vaso, um objeto inanimado, pastor Diogo, ele não tem, né? Mas o homem, muitas vezes quer recuar, o homem. E o Senhor está dizendo, olha Jeremias, desce à casa do oleiro, em outras palavras, parafraseando, você vai ver, o objeto inanimado, ele não tem. O que está fazendo comigo? Quebrou-se nas mãos. Aleluia, ele não tem opção. Mas o homem, muitas vezes, Jonas, estou te enviando para o norte da Mesopotâmia. Estou te enviando para a Síria. Hoje é... Ok, estou cortando. Então, a Síria. E ele, em Jope, onde tinha um porto, ele pega um navio para Tarsis, sul da Espanha. Tarsis, sul da Espanha. Não é Tarso. Tarso é na Cilícia, cidade natal de Paulo, né? É Tarsis, sul da Espanha. Ele pega. E Deus está dizendo, vá para Nínive, capital do Império Assírio na época. Então, é profeta, mas está querendo, mas Deus é aquele que o conduziu novamente, porque houve um quebrantamento também da parte de Jonas. E depois Deus tratou com ele lá na frente também, porque Deus, ele conhecia o caráter de Deus, mas ele precisava ser transformado e entender que a misericórdia de Deus, apesar de tudo... obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Está escrito, o próprio Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Oh, Deus de misericórdia. Prosseguindo aí. Quem foi Jeremias? Meu Deus. Seu ministério, né? Já vimos, ele representou situações pelas quais o povo passaria. O Senhor disse para ele em Jeremias 16... a respeito, o celibato do profeta exemplifica. Exemplifica o quê? Que o juízo seria iminente. Então, não casa não, Jeremias. Casa não. Não vai dar. A situação será séria. Jerusalém será destruída. Os reis, quer dizer, como nosso Deus, ele habita na eternidade, ele conhece passado, presente e futuro instantaneamente, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor sabia, lógico que tem a responsabilidade humana, evidentemente, mas o Senhor sabia, por isso que John Wesley já dizia, não querendo aqui ficar levantando bandeiras de interpretação, mas tem uma expressão de John Wesley que ele dizia assim,
Deus não preordena ninguém para a condenação sem primeiro conhecer as suas obras de antemão. Então, Deus, ele já sabia a respeito, mas existe a questão da responsabilidade humana. Ou Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Evidentemente. Mas até o finalzinho, até lá na mesa, quando Jesus, o diabo entrou mesmo, porque Jesus falou: o que tu tens para fazer, vai e faz. Então, prosseguindo, oração, seu ministério multidimensional, orou pelo povo até o ponto de ouvir do Senhor que não deveria fazê-lo. Eu fui ler esses textos hoje, olha só, em todo momento o Senhor diz: não, o Senhor não atende, o Senhor não atende. Tem um momento que o Senhor diz assim, tem um momento que o Senhor diz assim na palavra: ainda que estiverem Noé, né? Noé, Daniel e Jó, só eles iam se salvar. Por quê? Eita! Vamos embora. Escrita, seu ministério multidimensional. Escreveu mensagens, uma carta. Essa carta eu até já comentei, né? Ele escreveu a carta para quem estava lá na Babilônia, porque ocorreram algumas deportações. Depois houve a destruição total da cidade, em 586 a.C., e um livro de lamento, né? Então, ele escreve a carta, inclusive é um texto que é usado, né, bastante, tem uma palavra de esperança, tem um momento que é um texto bem usado, até mesmo algumas mensagens são utilizadas. Eu marquei, por exemplo, aqui, eu peguei uma Bíblia, que a gente faz as anotações, aí guarda uma Bíblia e pega uma outra, mas eu estava para ministrar essa aula, eu peguei uma Bíblia que eu estava usando já há um tempão. No versículo 7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E no versículo 11, 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquele povo lá na Babilônia deveria também obedecer ao Senhor. Então Deus está, e no 13 é algo extraordinário: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o Senhor está falando a respeito disso. Prosseguindo, ministério multidimensional, como nós estamos vendo, aconselhamento, aconselhou tanto seu amigo Baruque, como o rei Zedequias. Prosseguindo, pastor, aleluia. E assim vai, o maior livro profético, já comentamos, prosseguindo, pastor. O maior livro profético também, nós já vimos, um livro sobre coragem, já falamos um pouco sobre isso. Ele não se intimidou, sofreu conspiração no capítulo 11, 18 a 19, foi acusado de ser traidor, 26:9, ficou preso no átrio da guarda, depois foi lançado no calabouço, ou aí na nossa lição fala na cisterna, né, uma espécie de uma cisterna. O maior livro profético, já comentamos, sobre persistência contra o seu amor e a insistência em interceder e guiar o povo. E aí tem um quadro comparativo de Moisés e Jeremias. Dentro desse contexto aí você já tem bem claro na lição. Vamos prosseguir, por favor. Intercedeu, guiou a nação, também Jeremias empurra a nação. E aí Moisés tinha Josué, companheiro, sempre, não se apartava da tenda, né, seguidor fiel. Por sinal, substituiu Moisés e Jeremias, Baruque, que, por sinal, certamente substituiu no que... Pode, pastor. Agora a gente está no Fórmula Indy. E um livro sobre persistência contra o seu amor e a insistência em interceder e guiar o povo, aliança, ratifica a aliança no Sinai. O maior livro profético, um livro sobre persistência, né? A gente já viu, já falei um pouquinho da aliança também, o maior livro profético, as edições do livro. Tiveram algumas edições, né? Pregou durante 23 anos antes de escrever as primeiras páginas. Aí depois houve um complemento, algumas particularidades. E aí vem as lamentações de um profeta, né? Como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações é anônimo, não se sabe. Mas a tradição diz que foi Jeremias, até porque no segundo livro de Crônicas, 35:25, ele era bem conhecido também no que diz respeito à questão da lamentação que ele fez diante da morte de Josias. Josias, ele entrou numa batalha e morreu em Armagedon, se não me falha a memória, um rei piedoso. E interessante que Deus usou um profeta, o profeta novo,
300 anos antes de pastor Diogo, Josias nascer. E o Senhor disse que Deus levantaria um rei que puniria o pecado do povo dele de idolatria. Prosseguindo, que o tempo já... Jeremias e o Novo Testamento, eu comentei um pouquinho a destruição da Babilônia, Apocalipse 18, na questão profética, envolvendo o império do anticristo, Jeremias capítulo 50 também, 32, o Senhor usa Jeremias, um coração incircunciso de Israel. Eu estava observando, fazendo esse quadro hoje, o Senhor fala que é um coração incircunciso, porque uma coisa é ser circuncidado na questão do prepúcio, a microcirurgia, porque Deus estabelece uma aliança com Abraão em relação a isso. Mas uma coisa é a incircuncisão no coração, que Paulo fala na carta aos Gálatas. Porque alguém pode ter nome de judeu, como Paulo fala, mas se não guarda a lei moral, por exemplo, as Escrituras. E Estevão, o diácono, também, diante do Sinédrio, ele ministra e diz que aquele povo, apesar da circuncisão física, incircunciso de coração, resistindo a mensagem do Evangelho através do diácono Filipe, como eles resistiram em relação à mensagem de Jeremias. Obra do oleiro e a nova aliança. E terminamos. A conclusão. Aleluia! O profeta realmente se envolveu na transmissão da mensagem ao povo e chorou por ele. Tem algumas ilustrações que até foram colocadas, mas não é bem ilustrações, seria alguma coisa para fazer, né? Eu até destaquei aqui algo das placas e assim por diante. O que eu vou dizer é o seguinte: existem as placas aí no trânsito, né? E a placa diz, avançar, né? Lamentações 3:9, Lamentações 3:11, fala desvio e retorno, Lamentações 3:40. Então, avançar, tem hora que fala recuar e retorno. Se não obedecer às placas que o trânsito sinaliza, chega a multa, né, Cadu? E outras coisas mais. Isso tudo está relacionado. Eu quero agradecer por esta oportunidade, pastor Diogo, nosso superintendente, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, e que nós possamos refletir que, apesar do caos, esperança em meio ao caos. A fé acredita, a esperança antecipa e a paciência espera. Obrigado. Posso orar? Querido Deus, muito obrigado por esta Escola Bíblica Dominical, pela tua bondade, porque o Senhor nos ajudou a chegarmos aqui, debaixo da tua santa paz. Eis os teus filhos que estão assistindo, conectados com a nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Plena Unção. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida do teu povo, da tua igreja, de todos aqueles que estão labutando, caminhando e trazendo uma mensagem profética para as nações nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém.